A paz do Senhor Jesus, amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Tô aqui meio com as olheiras aqui para a glória do Senhor, mas nós viemos aqui hoje num intuito diferente, né? Falar da palavra do Senhor, mas de uma forma diferente. Hoje, para quem não sabe, a nossa live é perguntas. Eu gostaria que vocês aí, eu tô vendo que algumas pessoas ainda não entraram. Quando a gente liga assim, as pessoas vão entrando. Acabei de ver aí a Marisa, né? Tá aí conosco, eu creio que é ela. O César talvez esteja trabalhando, mas a Marisa, o César, o Rafinha, o Rinaldo entrou aí. Paz do Senhor, Rinaldo. Hoje a nossa live vai ser um pouquinho diferente. Eu peço para vocês que já entraram aí compartilhar para alcançar outras pessoas. Nós vamos hoje focar em responder perguntas. Hoje o tema é casamento. Irmãos, posso até responder se o pastor, né, falar para eu responder, mas o intuito mesmo é ele responder as perguntas hoje. Aleluia. Então convido você a estar compartilhando aí para alcançar outras pessoas. Tô vendo o Candinho Barbosa, meu vô aí, ô glória, aleluia. Tô vendo aí a Maria Bandeira, se não me engano é a Maria que tá aí conosco. Deixa eu ver quem mais. A Suzana, a Ju, que estão aqui compartilhando a live. Vamos fazer uma oração? Amém. E aí, enquanto isso, eu creio que vai entrando mais pessoas, amém? Amém? Senhor Deus e Pai, nessa noite, Jesus, estamos reunidos aqui, Pai, em um intuito de adorar o Teu nome, de glorificar a Ti, mas de uma forma diferente, Senhor. Hoje nós queremos aqui entender um pouco mais sobre casamento. Nós pedimos nessa noite a direção do Espírito Santo, esclareça a mente do Teu Filho, as nossas mentes, Pai, para aprender mais um pouco sobre este assunto. Nos ensina, Senhor, conforme a Tua palavra, como devemos agir, o que devemos falar, como fazer, Senhor, para que o nome do Senhor também seja exaltado no nosso casamento. Deus, alcance pessoas através dessa live, esclareça pensamentos, Senhor, esclareça dúvidas nessa noite, em nome de Jesus. Espírito Santo, que enquanto nós estivermos falando, pessoas sejam tocadas, pessoas sejam libertas, pessoas sejam transformadas, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado nessa noite. Esteja em nosso meio, Senhor, fazendo a tua vontade, o teu querer, em nome de Jesus. Amém. Amém? Gente, hoje nós estamos sem o violão, nós levamos ali para a igreja, esquecemos o violão, estamos sem o teclado aqui também, a Jó acabou de entrar aí, glória a Deus, mas nós vamos cantar um louvor assim, a capela, o glória, aleluia. Aleluia. Amém? Amém. Ó, oh, Deus tá animada, né, vó? Ô, glória, aleluia. Vamos cantar o louvor ao único que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Vamos fazer essa parte de louvor ao Senhor, em agradecimento a Ele por tudo que Ele tem feito em nossa vida, por ter nos conduzido nos nossos casamentos, né? Quantos não estão casados hoje, talvez teriam desistido lá atrás, teriam largado tudo, mas o Senhor sempre esteve ali dando força, renovando, ensinando. Então vamos glorificar ao Senhor com este louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Mais uma vez, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Oh, aleluia, coroamos a Ti,
terminar, coroamos. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Oh, aleluia! Adoramos o seu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Glória a Deus, aleluia. Bom, irmãos, eu quero aqui já começar, você que está aí na live, que queira fazer alguma pergunta para o nosso pastor nessa noite. Vou pedir para ele sentar aqui do meu lado, né? Não sei se dá. Arrumar aqui a câmera. Deixa eu colocar mais pra cá. Só Deus, olha os irmãos vendo minha olheira, meu Deus. Meu cabelo esvoaçado, aleluia, glória. Vou chamar o pastor para estar aqui do meu lado. Hoje as perguntas são sobre casamento. Nós estamos entrando aqui em uma live. Na realidade, assim, como nós temos visto o mundo e como muitas pessoas têm se posicionado, hoje muitos influencers têm poder sobre as pessoas, talvez se posicionam e é contra a palavra de Deus. E por isso nós vimos que é importante a igreja entender como que funciona na prática o versículo onde é falado: não vos conformeis com este mundo. Hoje as pessoas estão se conformando no casamento, no namoro, no emprego, na igreja, de formas que não estão conforme a palavra de Deus. Por isso, a importância dessa live. Nós vimos a importância de explicar como não se conformar em várias áreas. E nós começamos hoje: não vos conformeis com este mundo, na parte do casamento. Então, o pastor Natanael está aqui hoje, ele que vai estar respondendo as perguntas, né, pastor? Tentando arrumar meu cabelo aqui. Eu vou fazer. Pode ser, irmãos, amém? Amém. Bom estar aqui mais uma vez para fazermos uma live de edificação na palavra de Deus. Claro que cantamos esse louvor ao único que é digno de receber a honra e a glória. E no final vamos ter uma oração pelos casais, né, por cada casal, por aqueles que estão também almejando um casamento, seja namorados, noivos. E nosso intuito aqui é a gente ter uma conversa acerca dos princípios bíblicos sobre o casamento. É claro que, assim como eu, né, não tem ninguém que sabe tudo, mas a Bíblia nos dá o suficiente para nós termos uma direção para viver conforme a palavra, as promessas de Deus. Eu quero só deixar aqui, antes da Sueli começar fazer alguma pergunta, ou alguém que tiver uma pergunta aí, a Suzana, a Juliana, quem está aí acompanhando, vai nos auxiliando. E até na questão, quando eu pedi um texto bíblico, uma referência, eu estou com o meu celular ali, mas ele está desligando sozinho, então eu deixei na tomada, para ficar mais fácil quando algum texto eu não lembrar, porque eu sei o texto, mas às vezes eu não lembro o endereço do texto, né? Quando eu não lembrar, eu vou citar e vocês vão me ajudar a encontrar aí, tá? Para estar lendo. Eu quero deixar aqui um versículo, então, que nós pegamos por base para essa live, que vai ser vários assuntos durante as semanas. Então, esse versículo está em Romanos 12, ele nos dá uma direção para muitos assuntos da vida, em todo sentido, nesse tempo. Então, diz assim, Romanos 12... Enquanto o pastor está lendo, você que queira deixar uma pergunta, deixa aí nos comentários. A Ju e a Suzana vão estar anotando ali, tá bom? Nós também que estamos aqui vamos fazer algumas perguntas e o pastor irá responder. Pode ler a palavra, pastor. Amém. Então nós vamos ler aqui o versículo 2 do capítulo 12 da Epístola de Paulo aos Romanos, que diz assim: não vos conformeis com este mundo. Algumas Bíblias está: não vos conformeis com este século, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, esse texto é para todos nós.
E quando a senhora começou falando acerca desse assunto hoje vamos falar só sobre casamento, aí na outra semana provavelmente sobre família, sobre filhos, sobre outras áreas da vida, em que há uma facilidade hoje das pessoas se conformar, e quem vai se conformando vai tomando a forma, né, na questão cultural, na questão de uma vida ilusória da mídia, enfim, vai deixando de ter uma mente esclarecida. Então, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, está dizendo que nós não devemos nos conformar, e para isso temos que ser transformado pela renovação do entendimento, da mente, e nós só conseguimos isso à luz da palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Amém? Então hoje o tema é casamento, relacionamento, o que a Bíblia fala sobre isso. Amém? As pessoas, às vezes, até casados, até pessoas já com um bom tempo de casado, cristãos, têm algumas dúvidas, né? E a gente tem a palavra de Deus para nos direcionar, que é a autoridade máxima em tudo que Deus deixou para o homem viver. Tem alguma pergunta, Jair? Tem alguma pergunta online aí? Tem a minha. Sim. Qual que é a sua, Suzana? Pois não, Suzana. Suzana fez a primeira pergunta, gente. Olha que lindo. Para encorajar vocês. Vai fácil. Como lidar com o jugo desigual no casamento? Sim. O jugo desigual. Vamos repetir a pergunta mais alta, talvez tem gente que não tá vendo aí, mas vai assistir a live depois. Como lidar com o jugo desigual no casamento? Amém. Primeiro nós temos que entender o que é jugo desigual, né? A Bíblia nos fala aqui em Romanos 6, se não me engano, deixa eu confirmar aqui, sobre o jugo desigual. Vou pegar minha Bíblia. Glória a Deus, Romanos 6. Alguém pode achar referência para mim, jugo desigual? Coloca o jugo desigual na Bíblia. Porque alguns textos, irmãos, eu sei onde é que está, alguns eu tenho que lembrar, mas a Bíblia vai falar o que é um jugo desigual. Deixa eu ver se é Romanos 6. Coríntios. Quando eu tô... 2 Coríntios 6. Isso, é 2 Coríntios 6, tá vendo? Não estou tão esquecido assim, só aí isso. Bom, vamos ver aqui o que diz o texto primeiro. Associação com os descrentes. Então Paulo, pelo Espírito Santo, está orientando os cristãos de Corinto quando se trata de uma associação com o descrente. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, eu serei o seu Deus e ele será o meu povo. Ele vai falar aqui, por isso sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Você vê aqui que aqui a questão do jugo desigual, no texto está falando de várias áreas, né? Negócio, sociedade e tal, mas a pergunta dela é como lidar no casamento com o jugo desigual. A primeira coisa é não se envolver em jugo desigual. O que quer dizer isso? A pessoa que tem uma fé em Cristo, que é um cristão, na linguagem hoje comum, evangélico, ele vai procurar alguém da mesma fé, da mesma crença, e até de preferência da congregação que ele congrega. Agora, pastor, isso na igreja que eu congrego não tem. É no meio do povo cristão que professa a mesma fé. E a pergunta dela é como lidar. Se a pessoa que se envolveu, porque muitas pessoas pensam assim, não, eu vou envolver com ele ou com ela, um cristão, né, com alguém que não tem a mesma fé, talvez é católico, talvez é espírita, talvez é de outra religião. E aí, então, ele fala, eu vou envolver com ele, com um relacionamento, para um casamento, depois eu converto ele, depois eu ganho para a minha fé. E, na verdade, não deve ser assim. Na verdade, você tem que já ver alguém que já crê. Ou então, ganhar primeiro ele para Cristo, para depois você pensar no relacionamento. Porém, se casou, se é casado, ou então já não era cristão, e aí um dos dois se converte a Cristo, o outro não, é um jugo desigual na questão de fé, né? Mas o jugo desigual também tem a ver, às vezes, com temperamento, tem a ver com o tipo da família que a pessoa veio. A pessoa entra num casamento
e de repente veio de uma família que tem um estilo de vida, de uma forma, de práticas, de uma família que os filhos são criados para ser do lar, outra família cria os filhos para ser um negociante, alguém que não vai ser do lar, e aí tudo isso vai se tornando um jugo desigual. Então, como lidar? Se é casado com alguém de fé diferente ou de escolas de família diferente, precisa então procurar conversar, se respeitar mutuamente, e aquele que precisa ajustar, tomar a iniciativa de uma conversa, estar orando a Deus e estar também se policiando, porque se não houver o respeito, porque o jugo é desigual, não vai conseguir seguir adiante com o casamento, vai ter muita discórdia, até briga. Então a melhor coisa é procurar um consenso e compreender um ao outro. Agora, antes disso, o melhor ainda é não, como diz o texto, não vos prender a um jugo desigual. Amém? Em questão do casamento do jugo desigual, as pessoas pensam que de muito brigar e falar vai converter as pessoas. Quando a palavra fala que não é por força e nem por violência. É só você lembrar quando você foi convertido, que não foi através de alguém te obrigando. Então, que a palavra fala, se eu, que sou irmã da Suzana, eu devo amar ela como a mim mesma, imagina um casal que são uma só carne. Então, infelizmente, depois que já se envolveu, já está num casamento, no momento, ninguém vai te dar uma palavra para você sair fora. Agora você que é cristão, que está com essa dúvida, agora você deve orar e suportar em amor essa prática. Não dizendo que nunca mais irá sair disso, mas é o que o pastor falou, orando, amando, mostrando Jesus na sua vida, respeitando. É assim que você vai ganhar essa pessoa através da palavra de Deus para o lado que você está, né, para Cristo. Inclusive tem um texto aqui, Pedro escreve na primeira epístola, capítulo 3, dizendo, são conselhos da vida conjugal. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas a vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte das suas mulheres, sejam ganho sem palavra, considerando a vossa conduta casta e respeitosa. Então, se é um jugo desigual, não adianta ir para briga, não adianta ir discutir, querer convencer, e tem gente que tenta fazer isso e aí vira uma contenda no casamento, aí termina se desgostando, se ofendendo, e aí um começa a esfriar, enfim, e muitos casamentos acabam por isso, por não ter a atitude correta que a Bíblia ensina, que nós temos que confiar em Deus, orar e viver a vida do casamento de forma sadia. Amém? Amém. Próxima pergunta. Uma pergunta da Renata. Um casal amigado que não são casados, um dos dois aceita Jesus e é batizado e o outro não, mas eles continuam juntos. Estão em pecado? Bom, Deu para ouvir a pergunta? vou repetir aqui. Um casal que são amigados, né? É a pergunta da Renata. Essa pergunta que a Ju leu, talvez algumas pessoas não ouviram, mas está escrito assim: um casal amigados que não são casados, um dos dois aceita Jesus e é batizado e o outro não, mas continuam juntos. Estão em pecado? Bom, eu vou falar à luz da Bíblia, mas eu sei que muitos, ou a maioria, vai dizer que só pelo fato de não estar casado no papel, estão em pecado de adultério, um pecado de vida sexual ilícita, né? Mas veja bem, se o casal não conhecia Cristo, se juntaram, e tem uma vida, de repente, de 2, 3 anos, vários anos casado, eu já conheci casais que têm até filhos e vivem a vida comum do casamento, só não está legalizado, né, no civil, perante a lei. E daí um converte, certo? Foi a pergunta que ela fez. E eles continuam juntos. O certo é continuar juntos. Por quê? Porque a converter a Cristo e o batismo diz respeito à salvação da alma. E o casamento diz respeito a esta vida. E eles já estavam juntos. De repente, o que converteu vai entender à luz da Bíblia, porque nós vamos ver em 2 Coríntios 5,17, se alguém agora está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Só que o casamento é uma aliança, que ele é consumado através do compromisso, através do ato sexual do casal e através de uma aliança diante de Deus e, claro, perante a lei, conforme a lei de cada país. Então, eles não estão em pecado, a pessoa que converteu, porque se o outro não converteu e não ainda foi esclarecido acerca de legalizar o casamento,
a pessoa que se converteu dessa relação, ela não está sujeita à servidão. Eu vou ler aqui o que Paulo fala aí sobre isso. Se você quiser entender algumas coisas sobre casamento, aqui a primeira epístola de Paulo, no capítulo 7, o capítulo todo fala questões sobre o matrimônio. Então, olha o que eu vou ler aqui. Aqui é um exemplo que ele dá, tá? Paulo está dando um exemplo para responder, baseado na Bíblia, sobre essa pergunta que a irmã Renata fez. Capítulo 7, 1 Coríntios, versículo 13. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se. Porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque de onde sabe, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? E assim cada um ande como Deus repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordena em todas as igrejas. Então a pessoa foi chamada para Cristo, estando juntado. Pois não, irmão? A referência da Bíblia, a senhora quer? 1 Coríntios. 1 Coríntios 7. Então, que a irmã falou ali atrás, eu escutei e me tirou do foco. Então, veja bem, se Deus chamou um dos dois, do casal que estava vivendo junto, né, antes de conhecer a Cristo, o que foi chamado, ele estava dessa maneira, não deve se apartar por causa disso. E não vai estar em pecado, vai orar para que o outro também compreenda, convertendo ou não, que é necessário para testemunho, não para salvação. Porque muitas pessoas, pastores, falam que a pessoa que está juntado com a vida de casal fiel, mútua, muito tempo, que eles estão em pecado de adultério, de sexo ilícito. Mas se eles têm um compromisso, só não legalizou na lei, é claro que o conselho bíblico é que antes, segundo a lei, que legalize. Mas se um só entendeu, e porque converteu e o outro ainda não deve se apartar, e a pessoa que converteu deve orar, é a mesma coisa que nós falamos sobre o jugo desigual, né? Conversar e orando para ver se o outro que não converteu, que está acostumado com a vida juntado sem legalizar o casamento, consiga entrar no consenso de legalizar. Até então, eles devem continuar. Não devem se apartar, não, tá? Próxima pergunta. Amém. Tem uma pergunta anônima. Quais os valores do casamento cristão? Bom, os valores do casamento... É anônimo. Deus abençoe você, anônimo, pela pergunta. Os valores... A Bíblia vai falar em muitos textos, né? Nós temos uma base que está Efésios capítulo 5, a epístola de Paulo aos Efésios, deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui só um minutinho, Gálatas Efésios. Vamos lá, Efésios 5. Aqui o apóstolo Paulo também vai falar acerca dos valores. Quando fala valores, irmãos, fala de muitas coisas, mas aqui Paulo resume como se fosse os deveres, porque o valor do casamento cristão é os dois temerem a Deus, se respeitarem, ter uma vida sexual em dias, ter uma vida de um servir ao outro, de um dedicar ao outro, um respeitar ao outro, tudo mutuamente, porque quando a Bíblia fala do casamento, a união do casal, fala assim, não serão mais dois, mas uma só carne. Então Paulo fala assim, os valores têm a ver com os deveres, os mandamentos e, claro, os direitos. Então, o que ele fala aqui? Vós mulheres, Efésios 5, versículo 22 a seguir. Vós mulheres sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Aí vai continuar depois, mas só li o texto para falar sobre os valores, né? Então, o valor do amor mútuo no casamento. Então, a pessoa às vezes vai estar pensando em casar ou casou
e sem esses conhecimentos básicos da prática do casamento, da bênção do casamento, e aí a pessoa espera só que o outro faça por ele. Ele espera, eu vou casar para ser feliz, mas o pensamento certo é, você vai casar, você tem que ser feliz na sua vida com Cristo, e você vai casar para somar com alguém e fazê-lo feliz, fazê-la feliz. E aqui o texto fala que um dos valores do casamento é o exemplo de Cristo e a igreja. Então, Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificar para si mesmo. Então, quando o marido, ele ama a esposa, ele se entrega por ela, ele se dedica a ela, ele compartilha tudo com ela, ele está deixando ela uma pessoa feliz, abençoada, satisfeita para ele mesmo. E vice-versa também a mulher com o marido. Certo? E a mulher se sujeitar ao marido, não é que ela é como se fosse uma parte menor do casamento e o marido, por ser o cabeça, ele é o mandão. Não. O sujeitar está do lado dele, servindo, procurando estar de acordo com aquilo que a Bíblia ensina do casamento. Então, o casamento para compartilhar o amor, para formar uma família nova, gerando filhos. Claro que tudo isso são a linha da bênção do casamento, e nós vemos então que o apóstolo Paulo dá esse exemplo aqui, como deve ser os valores. Então, o amor e se dá. Vamos dar um exemplo na vida prática, né? Quando se une, a pessoa, eu conheço muitos casos que a pessoa é solteiro, aí tem muita liberdade na vida de solteiro. Quando casa, continua tendo uma liberdade, mas não a mesma. Porque ele casou agora, ele vai fazer, Paulo vai escrever em Coríntios 7, onde eu li, uma parte vai falar que o marido vai fazer de tudo para agradar a esposa. E a esposa também de tudo para agradar o marido. Está lá no texto de 1 Coríntios capítulo 7. Certo? Então, hoje há muita gente que casa e quer continuar casado, mas com a prática de vida de solteiro. Então ele não está valorizando o casamento, ele está pensando só nele. Hoje, para mim é inconcebível um casal que são casados e cada um tem a sua senha da rede social, a sua senha no celular, o outro não tem acesso. Isso não é casamento, gente. Casamento, os valores não é mais dois, é um só. Tudo é compartilhado, conta bancária, mesmo que for conta o nome do marido, outra conta o nome da mulher, mas que os dois tenham acesso a tudo que é do outro. Não é só para desfrutar do corpo, não, é compartilhar tudo. Então os valores do casamento estão em viver em unidade, em amor, sempre um pensando em agradar o outro. Amém? E falando sobre isso, hoje, nos dias de hoje que a gente observa, o que acontece? Muitas vezes o marido não faz para a esposa. Então a esposa, ela vai lá e fala, também não vou fazer porque ele não faz. Ou vice-versa. O marido tá lá, tá na presença de Deus, tá buscando ao Senhor, e aí ele fala, minha esposa não faz, eu também não vou fazer. E aonde nós estamos caindo no erro e entrando na condição que o mundo está vivendo, gente? A palavra ensina que tudo que nós queremos que o outro faça, fazei vós primeiro. Aquilo que eu quero que o William faça por mim, eu devo fazer por ele primeiro. E principalmente os que são cristãos, porque a palavra fala que nós somos luz no mundo. E se nós devemos ser luz no mundo, quanto mais o nosso casamento dentro da nossa casa. Então, o conselho que eu dou para vocês, não porque eu conheço muito, mas é porque eu estou aprendendo, o Senhor tem falado comigo muito sobre muitos assuntos no meu casamento, na minha vida, é que a gente sempre quer esperar retribuir o que o outro está fazendo. E o evangelho não é assim. Talvez a solução que muitos estão procurando para o casamento é porque você está procurando que o outro faça, que o seu marido faça, que a sua esposa faça, quando na verdade o que a Bíblia vai ensinar, se você for ler e buscar o Senhor, falando, Senhor, eu quero resolver isso, nós nos diminuímos. Tem muitos casamentos, né, quando fala da submissão e do amor à esposa, que estão se ruindo, entrando conforme o mundo está, se conformando como as coisas estão por causa do ego, né? E nós temos que entender que não. Se eu quero mesmo que o meu marido também me ame, como Cristo ama a igreja, eu vou amá-lo, eu vou respeitá-lo, eu vou mostrar para ele que não se paga na mesma moeda, eu vou ensiná-lo com as minhas atitudes como ser um cristão de verdade. Se a minha esposa, ela é ríspida, ela não é submissa, claro, gente, tudo com diálogo. Nós estamos falando de casamento, né? É diálogo, é conversa. Mas é que a gente às vezes está conformando com o mundo, entrando em brigas, em confusões, em barraco, em gritaria, tentando converter o outro, tentando mudar o outro, quando na verdade o evangelho não é assim. Então, mulheres,
Sejam submissos ao seu esposo, ensina a ele como ser, com as suas atitudes. Homens, ame as suas mulheres como Cristo ama a igreja. E quando a gente começar a fazer primeiro, nós vamos ter resultado na vida do outro. Amém. Tem outra pergunta? Muitos casais vêm-se desorientados com relação à criação e educação dos filhos. Que conselho daria a estes casais? Como que é? Lê de novo aí. Muitos casais vêm-se desorientados com relação à criação e educação dos seus filhos. Que conselho daria a esses casais? Bom, aí vai entrar na parte não da vida do casal, né? Tá falando da falta de informação dos casais com relação aos filhos. Aí já entra na questão de criação de filhos, que vai ser um dos nossos temas. Mas só para dar você entender, responder essa pergunta, o casal tem que buscar estar informado. A base do casamento cristão, ou de uma família cristã, e de um cristão, é a Bíblia. A palavra de Deus é a autoridade que ensina, e em todos os âmbitos da sociedade, quando é aplicado a Bíblia na prática, então nós vamos ter condições de ter sucesso no casamento, na criação de filhos, né? Então muitos pais têm dificuldade de orientar os filhos porque não querem ser exemplo, querem ensinar os filhos, cobrar os filhos e deixar o mundo educar, deixar a rede social educar, deixar os meios de comunicação educar. E a Bíblia ensina, vou dar um texto para vocês aí que colocou essa pergunta, Deuteronômio capítulo 6, é um dos textos, onde mostra qual é a base. Então, o pai e a mãe devem juntos buscar orientação quando tem dificuldade de educar e conduzir os filhos, uma orientação na palavra de Deus, pessoas experientes que têm filhos, que têm já uma experiência de uma família criada, estruturada na palavra do Senhor. Você vai perceber pela conduta da família, dos pais e dos filhos, e também aquilo que a gente não consegue resolver dentro daquilo que a Bíblia ensina, devido à contaminação do pecado do mundo, a rebeldia que há, o egoísmo que há, né? E às vezes até a falta de amor, mesmo em famílias cristãs. Aquele que está percebendo isso tem que buscar orientação e também está orando e sendo um exemplo de amor, né, para que possa orientar os filhos melhor. Amém? Tá, voltando ao assunto do casamento, tem uma pergunta assim. É um pouquinho longa, mas é importante. Vamos lá, presta atenção aí, gente. Se após o casamento de pessoas não cristãs, os dois não eram cristãos, sim, a casaram e um dos cônjuges aceita Jesus e o outro, que está no casamento, começa a proibir da pessoa de ir à igreja e servir a Cristo, como proceder? Aí a pessoa escreveu: o novo convertido deverá ir à igreja mesmo que haja intrigas, ou deverá seguir a Cristo às escondidas em casa e orar até que o outro se converta? E se o cônjuge não se converter e o outro decidir se separar para seguir a Cristo livremente e não se casar mais, esse será pecado? Acho que é isso, né? Então são várias perguntas, né? Mas coisas, é importante. Amém, mas é interessante. Bom, vamos lá, por parte. Primeiro, os dois não conheceram o evangelho, um se converteu e o outro foi contra, ao ponto de proibir de congregar, de servir a Cristo livremente. Eu creio que tudo é conversando e orando. O primeiro ponto é esse, né? Porque a Bíblia fala assim, quando você aceita Cristo, eu já disse agora há pouco isso, tem a ver com a salvação. A salvação é individual. Você viu o texto que eu li aqui de Paulo aos Coríntios 7? Só onde sabe usar a mulher, se salvará o marido ou vice-versa, né? Então, a pessoa converteu, ele vai orar, vai ter paciência, perseverança e tal, e ele vai, à medida do possível, servir a Cristo. Agora, Jesus disse lá nos evangelhos assim, aquele que não deixar pai, mãe, filho, terra, terreno, tudo na vida, porque deixar não é abandonar, deixar é você priorizar Cristo como Salvador, está falando da salvação. Jesus disse, aquele que não deixar não é digno de mim, não pode ser meu discípulo, porque não vai conseguir seguir Jesus. Então, aqui Jesus não fala que tem que separar, tem que abandonar o casamento, já tem um tempo junto, vai estar orando e tal. Mas aí a outra parte da pergunta, se a pessoa decidiu, então, separar por amor a Cristo e não casar de novo, se vai estar em pecado. Aí nós entramos na questão do texto da pessoa que aparta um do outro, né?
desfaz um casamento, se tiver filho, desfaz uma família, a Bíblia não recomenda a pessoa desfazer do casamento por esse motivo, certo? Ele vai orar, vai buscar em Deus e acreditar que Deus vai agir. E aquilo que nós já falamos de conselhos de vida prática vai ser um instrumento que Deus vai usar para o outro que não converteu ainda. Mas se acontecer, vai estar em pecado. Se separar e casar de novo, vai estar em adultério. Foi o que Jesus disse, né, nos evangelhos, quando se trata acerca do divórcio e de casar com um novo casamento. E, então, é uma coisa que a pessoa deve orar e buscar em Deus a direção, porque, de fato, às vezes, Jesus fala assim, quando fala da consumação do fim dos tempos, até eu entendo que ele fala de um casal que um está em Cristo, outro não, ele fala assim, um será levado, outro será deixado, porque a salvação é individual, amém? Então não aconselha nem deixar e muito menos buscar outro casamento. Eu creio que o caminho é orar e procurar dar um testemunho em Cristo. Na realidade, essas perguntas, às vezes, a gente pode dar a nossa opinião pessoal. Sim. Mas aqui o nosso intuito é falar conforme a palavra de Deus, o que a Bíblia diz. Também, irmãos, a gente tem que se lembrar que uma pessoa que se converte e tem realmente um encontro com Jesus, ela vai entender o poder que há na oração. E a gente sabe que quando nós oramos, buscamos ao Senhor, o Senhor pode alcançar a vida do nosso cônjuge. E é isso que Ele quer. E é claro que a salvação é individual, aquela pessoa também vai escolher estar ou não estar. Mas nós não podemos aqui, por causa do sofrimento de um ou outro, basear nossa opinião em cima da palavra. Não, é o que a palavra diz, e é isso que nós estamos falando aqui e ensinando nessa noite. E para respaldar o que a Sueli falou e com o que eu falei sobre essa pergunta, olha o que diz aqui, ainda em 1 Coríntios 7. Versículo 10 do capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios. Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher, mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e consente habitar com ele, não o deixe. Então, não aconselha deixar. Porque eu não consigo congregar, ele me proíbe, ou ela me proíbe. Não é só homem que proíbe, não, irmão. Já conheci casos que é a mulher que proibia o marido de congregar, aqueles homens mais mansos, né? Que a mulher já tem um certo domínio na relação. Já vi muitos casos. Então, não deve deixar a união do casamento por conta disso. Vai orando a Deus, não consegue congregar, vai orando, vai servindo a Deus em casa, no dia a dia, no particular, vai buscando a Deus, crendo no poder do Espírito Santo, de, se a pessoa não converter, pelo menos não te perseguir quando você quiser servir a Cristo no seu dia a dia, tá bom? Sim, vamos lá. Próxima pergunta. Pastor, uma amiga pediu para eu perguntar se casar só no civil é pecado. Não, casar no civil não é pecado, não. Porque às vezes a pessoa não só tem... no civil, sem a festa religiosa. Sem a cerimônia religiosa. Veja bem, há duas linhas de pensamento, mas eu vou para aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia fala assim, o que é ligado na terra é ligado no céu. Você pode ligar através da cerimônia, da oração, da palavra de Deus e da aliança feita diante de Deus, né, da família, das testemunhas, que é a cerimônia. Mas o casamento no civil está de acordo com a lei do país. Então, se a pessoa casou só no civil e ele não tem condições ou não quer fazer uma festa e tal, não quer fazer nada publicamente, mas assim, a importância da cerimônia é que o casamento é um compromisso, é uma aliança, que esse é o verdadeiro casamento, você se torna público a sua união com o seu cônjuge. Então, por isso que faz uma cerimônia, primeiro diante de Deus, para o ministro da orientação e ministrar a bênção, seja o pastor, o padre, ou quem for que vai fazer o casamento. Mas se a pessoa casou no civil, não é pecado, né? Desde que até está ali com o casamento legalizado, mas que ele ou ela, o casal, se torna público diante da família, que eles são casados agora, tá certo? Então não tem uma palavra na Bíblia que fala que é pecado casar só no civil, mas o ideal é que se casa no civil e pelo menos num culto lá, no padre marca um dia para abençoar a união do casal, mas não é que está em pecado não, tá? Bom, próxima pergunta. É pecado um casal não querer ter filhos? Já vi pessoas cristãs casadas e com este pensamento. É certo isso?
Não é pecado, propriamente dito, né? Mas fica incompleto, né? A família. Que os frutos, sabia falar que os filhos são fruto do casamento, fruto da união, do amor. E a gente sabe que tem muitos casais aí que, por questões de saúde, né? Às vezes não conseguem ter filho e querem filho, enquanto outros que podem não querem. Então, não podemos falar, a Bíblia não fala que é pecado não ter filho. Mas é o ideal, um casal ter os frutos, né, para a próxima geração. Porque às vezes depende do motivo. Se o motivo for vaidade, né, a mulher não quer engravidar porque depois o corpo muda e tal, aí é um pecado da vaidade. Se o motivo é a questão financeira, está faltando fé, e não ter fé é pecado também, né? Se o motivo hoje está muito difícil educar filhos, que isso eu tenho convicção que é um desafio cada vez mais, vai ser mais difícil educar filhos no padrão bíblico, mas é falta de fé também. Então, pode ser pecado pelo motivo de não querer ter filho, mas não querer engravidar, não querer ter filho só, não vejo que é um pecado. Bom, vamos lá, próxima pergunta. Paz, queridos, se um casal for casado e separarem, a não ser por traição, podem casar novamente? Pois no mundo hoje está muito comum, mas a Bíblia fala, mesmo se tiver traição, é bom que não haja divórcio ou separação. Nesse caso, casar sem for por esse motivo, sem ser o motivo de adultério, está em pecado? Sim, à luz da Bíblia, sim. Vamos lá para o texto. Mateus, capítulo de número 5. Vamos ler aqui sobre a questão do divórcio. É uma coisa que é o que mais pega hoje, né? E às vezes a gente tem aquela resposta muito taxativa por causa desse texto que eu vou ler, e aí nós temos que pensar que cada caso é um caso. Porém, vamos lá, respondendo a pergunta que o irmão ou a irmã fez aqui. Mateus 5, eu vou começar do 27, aí no 31 vai falar sobre a questão que o irmão ou a irmã perguntou. Irmão ou irmão? Já, vamos lá. Mateus 5, 27. Sobre o adultério. Vamos falar primeiro do adultério. Que esse é o pecado quando a pessoa é casado e ele separa por qualquer motivo e casa com outro ou com outra. Mateus 5, 27. Ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu vos digo, porém, que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração comete adultério. Portanto, se o teu olho direito... Aí vou pular essa parte que não está falando do casamento. Vamos para o 31. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de desquite. Isso aí é o que foi dito. Os fariseus estavam usando a lei de Moisés para tentar Jesus, questionar Jesus. Aí Jesus disse, eu porém vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da fornicação ou uma relação sexual fora do casamento, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada também comete adultério. Bom, então qual que é o pecado? É o pecado de adultério. Agora veja bem, vamos lá para o texto de Deuteronômio 24, onde Jesus ele citou essa colocação de carta de desquite ou de divórcio. Porque o que era uma carta? Hoje faz a anulação do casamento, o divórcio, o desquite, né? Mas a carta de repúdio que Moisés deu, olha o motivo que Moisés deu. Deuteronômio capítulo 4, né? 24. Foi 24 que eu falei? Foi. Isso, 24. Vamos lá, vamos pro texto. Aí eu vou explicar para você, querido, e vocês que estão conosco aí, o porquê o Deus, né, através da palavra, o próprio Jesus também falou, a seriedade desse assunto aí. Peraí, que eu estou achando o texto aqui. Achei. Deuteronômio 24. Você quer ler isso? Pode ler. Do versículo. Pode ler do versículo 1 ao 4. Deuteronômio 24. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio, e lhe dará na sua mão, e a despedirá da sua casa. E se, pois, saindo da sua casa for, e se casar com outro homem,
e este último homem a aborrecer, e lhe fizer escrito de repúdio, e lhe o der na sua mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si, por mulher, vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá torná-la a tomá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Amém. Então você vê aí, irmão, que o que Jesus citou aqui, ó, no versículo 31 de Mateus 5. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher repudiar, dele carta de desquite. Aí, se não me engano, acho que é em Marcos ou em Lucas, que os fariseus estavam questionando Jesus, vai falar assim, mas Moisés, ele dava carta de divórcio. Aí Jesus disse assim, ó, mas no princípio não foi assim, essa não é a vontade de Deus. Moisés dava por causa da dureza de coração. Então o que acontece? As pessoas no Antigo Testamento, e até hoje tem muito isso, procura o motivo para querer separar, né, desfazer do casamento. Tanto a mulher como o homem, porque aqui está falando do homem com a mulher, mas pode ser o contrário. Tem casamentos que é a mulher que pede para separar, a mulher que quer sair do casamento. Certo? Então, aqui fala por qualquer motivo. Por quê? Que você viu ali, o homem olha para a mulher e fala, não estou gostando mais de você, você não é mais a mesma. A mulher faz uma coisa errada, era o que eles faziam isso. E a vontade de Deus era o quê? É que eles a amassem ou amem para que possa continuar vivendo, melhorar o que precisa melhorar de ambas as partes. Então, Jesus fala assim, ó, Moisés dava essa carta por causa da dureza do coração. Então hoje não, já há muito tempo eu já ouvi falar, você deve ter ouvido, a linguagem incompatibilidade de gêneros, né, ou de genes. Quer dizer, não dá certo, porque um gosta de uma coisa, gosta de outra, e vai se desentendendo até que chega um ponto de ficar insuportável a relação, mas isso é porque falta o amor e falta a obediência à palavra. Ele vai dar uma desculpa, mas aqui ele diz que o único motivo que a pessoa que sair de um casamento, divorciar e casar de novo, é quando há a fornicação, ou a traição, o adultério, a pessoa que um dos dois traiu. E, na verdade, a vontade de Deus mesmo é que haja perdão e conserto, mas é muito difícil, a gente sabe que é difícil. Então, Moisés dava por causa da dureza do coração. Então, as pessoas hoje têm um coração muito duro, muito egoísta. Muitos só querem pensar em si e termina. Então, a pergunta é se separar por qualquer motivo e casar com outro está em pecado. A Bíblia está dizendo que está em pecado de adultério, sim. Tá bom? Aí, só para dar um parecer, para que a gente não cometa o erro de julgar pessoas, né, por não saber a história. Porque aí, aqui, esse texto aqui, eu entendo que é Hebreus capítulo 5, nós entendemos, eu entendo, não, está escrito aqui, né? Capítulo 5, não, capítulo 13. Hebreus 13, irmãos. É isso. Hebreus 13, capítulo... são exortações finais do escritor aos Hebreus. Versículo 4 diz assim: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. O que é o matrimônio? Casamento, leito sem mácula. O casal que só vive um para o outro em tudo, principalmente na vida sexual. É o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Por quê? É pecado? A pergunta foi se é pecado, né? Pessoas divorciar por qualquer motivo e casar com outro. Está em adultério. Mas aqui por que fala que Deus os julgará? Porque só Deus sabe a intimidade dos casais, porque a maioria não revela. De repente você vê um caso aí que estou falando até no caso de traição também, né? De relação extraconjugal. Então, muitos, quando se separa, normalmente, sempre a culpa é do outro. É sempre o outro o que foi pego no flagrante, o que caiu na tentação lá de outra pessoa na relação. Mas e a intimidade? Será que na intimidade o que foi traído não estava faltando com a sua obrigação no casamento? Então existem muitos casos. Então, como nós não sabemos a intimidade, porque sempre vai ser um vai culpar o outro, Deus é que vai julgar. Está dizendo aqui, ó, quanto aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus que vai julgar com relação a
vida eterna, com a salvação de cada um. E é interessante o que eu estou falando, porque olha o que Paulo fala aqui, voltando lá em Coríntios 7, acerca da relação íntima do casal, como deve ser para que não aconteça, esse não seja um motivo, né, um argumento errado daqueles que terminam o casamento, até por questão de traição ou por qualquer motivo. Olha o que diz aqui. 1 Coríntios 7 diz assim, a partir do 1. Ora, quantas coisas que me escrevesse, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da fornicação, cada um tenha a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. O seu, não é as suas, e nem os seus maridos. Cada um tem o seu próprio marido. Versículo 3. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas o marido tem sobre o corpo dela. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem também a mulher sobre o corpo dele. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. Depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Então, o que acontece? O que Paulo está dizendo aqui? O casal casou e tal, aí daqui a um tempo, não sei o que acontece com um dos dois, aí na hora da vida, no momento íntimo lá, da conjugal, o marido procura a mulher, ou vice-versa, porque não é só a mulher que está negando, não. Tem homem que está negando também, a mulher procura, o cara não quer. E aí ele está pensando nele, não tem um motivo justo. Então, para os dois não ter relação por algum tempo, os dois têm que conversar, está de acordo para consagração, oração e jejum. De acordo, vamos imaginar aqui, eu estou aqui, estou me consagrando, aí minha esposa quer, e se ela quer, eu vou ter que atender ela. Deus não vai condenar por isso, mas a gente conversar e entender, nós consagramos juntos, entendeu? Então, só que muitos casais, não tem nada a ver com consagração, tem sendo egoístas e não está pensando no outro. Então, dá brecha para o diabo, aí vem a incontinência, aí vem a tentação. Então, você vê, por isso que Deus é que vai julgar quando acontece um caso desse. Na realidade, Deus conhece a intimidade de cada pessoa. A intimidade, a motivação. Às vezes a gente ouve essa palavra e que sirva de conselho a todos. Nós não estamos aqui ensinando para você julgar a ninguém. Certo. Nós estamos ensinando a palavra de Deus. E às vezes a gente vê uma situação por fora, não sabemos o que acontece lá dentro do casamento, na intimidade, o que houve, por onde começou, mas Deus sabe. Então, por isso que Deus irá julgar, porque às vezes a gente vai ter um olhar de fora, mas Deus vai saber até a intenção do coração. Às vezes a pessoa tem uma intenção e ela vai contar uma história de uma forma que vai dar a entender que é a favor dela, mas Deus que vai julgar porque Ele sabe a intenção até mesmo do coração. Isso, eu já entrei nesse assunto porque já responde além do que o irmão perguntou. Ele perguntou se é pecado, né, dessa forma. Eu já fui logo mais à frente, porque é o que acontece muitas vezes. Às vezes as pessoas, até nós cristãos, julgamos pessoas até indigno, né, de comungar, de estar em comunhão por causa da questão de problema no casamento, e sem saber o que aconteceu, né? Agora, uma coisa é certa, cada um, eu sei a minha verdade. Mesmo que a pessoa não quiser assumir se acontecer alguma coisa, a pessoa sabe. E acima dele, Deus sabe tudo. Sabe o que aconteceu, o porquê e a intenção. Então a melhor coisa é ser sincero, ser transparente, né? O casamento, irmãos, é uma parceria. Tem até uma ilustração que eu gosto muito, que eu já ouvi de 2 pastores, a mesma ilustração, sobre o casamento como uma partida de tênis. O que é a partida de tênis? Não é jogar sapato no outro, não. A partida de tênis é aquele esporte que tem uma bolinha, uma rede, e fica um de cada lado jogando a bolinha pro outro não pegar. Isso aí é o quê? Rivalidade. Agora tem o frescobol, que é um joga a bolinha pro outro pegar. Isso é parceria. Então o casamento é como um jogo de frescobol, não de tênis. E muita gente no casamento tá fazendo de tudo pro outro não entender, pro outro não tá bem. Só pensa nele. Isso aí não é casamento. É um casamento que tá fora do princípio, né? Então nós precisamos entender que é uma parceria. A gente tem que sempre pensar e agir e concordar naquilo que a Bíblia nos dá direito para a bênção do casamento. Gente, estamos aqui quase completando 1 hora de live. Já? Nem vi passar. Nós vamos ler aqui mais umas 3 perguntas. E as outras que já foram ditas aqui, nós vamos continuar na semana que vem. Sim. Nós não vamos encerrar porque nós não temos tempo para estar fazendo as lives, não. Se nós temos ainda dúvidas, vamos estar esclarecendo as dúvidas conforme a palavra de Deus. Então, aquelas que não forem lidas agora, nesse momento,
Na próxima terça-feira na live nós continuaremos sobre casamento. Você que tem mais dúvidas, você que queira tirar. Lembrando, gente, mais uma vez, que o intuito não é que você aprenda algo aqui para você brigar com seu marido em casa, para você expor ninguém, para você discutir, para você julgar, não. Nós queremos esclarecer porque às vezes nós mesmos estamos cometendo alguma coisa que nós não ainda buscamos na palavra de Deus qual é a solução, como resolver, como melhorar. O intuito dessas lives é fazer com que todos nós que estamos aqui ouvindo aprendemos mais e colocamos em prática para que o nosso casamento seja para glorificar o nome do Senhor, tá? Então eu vou ler mais 3 perguntinhas aqui, nós vamos estar encerrando, porque também o pastor Natanael aqui é um ser humano, precisa descansar, né, pastor? Se preparar para amanhã, né? Nós vamos estudando mais, aleluia, glória a Deus, mas na terça que vem nós vamos continuar. A próxima pergunta é: como deve um cônjuge cristão lidar com um caso de adultério que resultou em uma criança? É complicado, né? Olha, eu vou ser bem curto e grosso dessa vez com essa pergunta. A gente sempre tem que procurar a forma mais pacífica em Cristo para resolver isso. Mas, infelizmente, tem uma expressão que a Bíblia fala, que o que o homem planta, ele colhe. Vai arcar com as consequências, né? Que é o direito. Por exemplo, se a pessoa teve uma relação extraconjugal e a pessoa lá de fora do casamento engravidou, não vai ter como esconder, né? Aí, provavelmente, se a esposa, quando souber, não aceitar mais, o casamento vai perder. Não é o certo, mas o que pode acontecer. São consequências. E aí vai nascer aquela criança, ele vai ter que dar assistência conforme a lei, enfim. Então, o certo é que tudo seja feito, depois que não vigiou e caiu no erro, seja feito em amor. Mas a gente sabe que é muito difícil na prática isso. Porém, a resposta vai arcar com as consequências, que aí cada caso vai ter consequências diferentes, depende muito das pessoas envolvidas. Amém. É uma situação bem complicada. Porque assim, uma coisa é certa, irmãos, a criança que vem de uma relação extraconjugal, ela não tem culpa de nada, ela não tem opçãozinha. Então, porque muitas vezes o pai que fez o filho lá fora do casamento já abandona, isso tudo vai prestar conta, tudo vai ter consequência. E às vezes a própria mãe que engravidou, a outra que foi traída e outra que amaldiçoa, a criança não tem nada a ver com o erro das pessoas adultas. Então, assim, como cristão, nós temos que buscar sempre a direção da palavra. Eu creio que para tudo tem uma direção, mas tem coisas, nesse caso, dessa pergunta, é consequência mesmo que a pessoa vai ter que arcar com as consequências. É uma grande responsabilidade. A questão do perdão, mesmo que a pessoa não continue com a outra, tem que perdoar, tem que liberar perdão. Se você, por acaso, já foi traído algum dia, você leva essa mágoa no seu coração, isso não vai resolver nada na sua vida. Pelo contrário, atrapalha um outro relacionamento, atrapalha dentro de casa, com os filhos, com a família. Então, o perdão tem que haver. Agora, a questão de continuar com a pessoa, de aceitar as coisas, isso é particular de cada um, viu, irmãos? Nós não devemos julgar aquela pessoa que resolve perdoar e continuar. Nós não devemos julgar. É até louvável. Nós não devemos. É louvável. Jesus fala assim, mas é bobo, é isso, é corno, né, não sei o quê. Nós temos que ver que tem pessoas que conseguem. E aqueles que não conseguem ficar mais junto, perdoar precisa para o próprio bem da pessoa machucada, para que ela vai sendo curada dessa ferida que foi causada por essa traição. E na realidade, o intuito também dessa live é muitas vezes a gente parar de praticar algumas coisas. Que eu tô vendo, eu ouço coisas, eu aprendo, eu vejo que muitas vezes eu errei de julgar, de praticar, de fazer. Então, lembre-se sempre que essas dúvidas sejam para te ajudar a melhorar, tá? Ou como conselho, você vai aprender da palavra, alguém vai te procurar para pedir um conselho, mas não use a palavra de Deus para julgar outras pessoas. Jesus não fez isso. E não é agora que a gente vai se conformar com o mundo caminhando conforme. Tem que julgar a situação quando você for solicitado, você for chamado, você é um líder, você é um pastor, aí sim. Mas conforme a vida das pessoas, não, gente. Nós devemos orar, aconselhar conforme a palavra do Senhor, tá? A próxima pergunta, essa aqui, eu vou juntar com a de baixo. Tá? Então é assim, a primeira pergunta que é pra gente encerrar, que aí as próximas perguntas ficam pra próxima live. Amém. Como proceder se um dos dois cônjuges
sofrer agressões físicas por frequentar a igreja e por servir a Cristo? Deverá apenas orar e continuar sofrendo agressões e deixar Deus agir? Ou deverá denunciar a polícia pelas agressões sofridas? Aí tem a outra pessoa perguntou sobre isso. Pastor, se um casal cristão, o esposo espancar, judiar, bater na esposa e ela não aguenta mais e ela resolve se separar, ela vai estar cometendo pecado? Vamos lá, são duas perguntas da mesma situação. A diferença é que falou de um casal cristão. Vamos lá. Primeira coisa, irmãos, que tem que fazer tem que denunciar. Violência doméstica é crime perante a lei e perante Deus e a Bíblia. É a coisa que a pessoa tem que denunciar. Infelizmente, o agressor ou a agressora, né, precisa receber correção, orientação, para que isso não aconteça. Né? Então, tem que fazer isso, denunciar. Agora, a segunda pergunta é a pessoa que o casal é cristão e a mulher é espancada, se ela deixar, ele vai estar em pecado. Olha, não tem como falar que vai estar em pecado, porque aqui nós lemos aqui, no texto de Coríntios 7, que o homem ou a mulher não está sujeito à servidão. Vou ler aqui de novo, ó, capítulo 15. Se o descrente se apartar a partes, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. E às vezes a pessoa, por não entender as escrituras, fica escravo de alguém, ainda mais se for um cristão, a pessoa que faz isso, o homem, a mulher, está sendo muito, muito hipócrita, né? Espancar. Casamento não é para isso. Tanto a mulher como o homem no casamento, a união é por amor. Né? Então, nada justifica agressão física nem verbal. Então, não é só questão de... Aí colocou aí a pergunta, a questão de por que vai na igreja ou não. Por qualquer motivo que sofrer agressão física, deve sim denunciar. Se for cristãos, eu creio que deve comunicar com o líder espiritual deles para aconselhamento, para tentar resolver. E agora, é claro, agrediu, tem que denunciar. E tem as leis hoje que trabalha essa questão, porque é a justiça. A pessoa está plantando algo que não é o propósito do casamento e ninguém merece, né, num casamento ser agredido, ser espancado, não merece. Então, o certo é denunciar, expor. Eu sei que tem muitos casos aí que é difícil a pessoa denunciar, porque sofre ainda ameaça, né, que é a violência emocional. Então, deve fazer isso. Não é só orar e ficar apanhando, não. Precisa tomar uma atitude para se resolver. Aí sim, eu vou até aproveitar esse assunto para falar uma coisa. Às vezes a pessoa pensa que quebrar a aliança no casamento é só a questão do sexo, né? Negou o direito do outro, do sexo, ou traiu, foi infiel, caiu numa tentação. Uma agressão física, principalmente constante, uma só que seja, tá quebrando a aliança. Porque você lembra quando a pessoa casa lá, sendo só no civil ou não, mas tem o juiz de paz no civil, e quando é religioso tem o pastor, o padre, é feita uma pergunta diante de Deus e das pessoas. Você promete amá-lo, honrá-lo, respeitá-lo, agrediu, humilhou, porque tem pessoa que não agride fisicamente, mas agride moralmente, agride afetivamente, com palavras, e tem mulheres e tem homens que não têm uma vida prazerosa, porque vivem sentindo humilhação pela agressão, pela forma do trato do outro, que é um tipo de agressão que aí já não é questão para uma denúncia policial, é para buscar aconselhamento. Agora, agressão física não tem outro meio, biblicamente. Tem que denunciar e tem que tomar atitude. Agora, a mulher que não suportou mais e abandonou o lar, a única coisa que aqui o texto diz é que ela não deve procurar outro casamento. Deve se curar, buscar em Deus e tal, e depois vai ver o que vai fazer, tá certo? Essa é a resposta que nós temos. Então é isso, gente. Hoje nós vamos encerrar por aqui. Foi muito bom, tirou várias dúvidas, né? Amém. E que você possa melhorar no seu casamento aquilo que você está precisando. Mais uma vez, mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Homens, amem as suas esposas como Cristo ama a igreja. E cada um de nós que nós viemos olhar para si próprio hoje. Hoje talvez aqui tem homens e mulheres que são casados aí, né? Estão cada um perguntando uma coisa. Lembre-se que aquilo que você quer que o outro faça, faça você primeiro. É isso que a palavra ensina. Não tem para onde fugir. A palavra sempre vai nos confrontar, vai bater no nosso ego, vai falar pra gente se diminuir, pra gente amar mais. Esse é o caminho da palavra de Jesus para que a gente seja mais parecido com Ele.
Então, na semana que vem, nós estaremos aqui continuando sobre o assunto do casamento. É importante, a gente viu que rendeu, né? As pessoas se envolveram. Isso é muito bom, gente, quando as pessoas têm dúvidas e resolvem perguntar e é esclarecida através da palavra do Senhor. E lembrando, você que é cristão, que conhece alguém, eu já vi muitas pessoas, já fiz também, já errei, de aconselhar pessoas, sai fora disso, separa, não. Que você venha pegar esses conselhos hoje e saber aconselhar as pessoas conforme a palavra do Senhor, amém? Nós vamos fazer uma oração para encerrar, pedindo para que o Senhor nos ajude a ser melhor nos nossos casamentos, nos nossos relacionamentos, pedindo para que Deus abra a nossa mente, que essa palavra não fuja do nosso coração, que Ele nos ensine também a passar para outras pessoas e também pedindo a bênção do Senhor sobre o nosso casamento, tá bom, irmãos? Deus abençoe a vida de todos. Terça-feira que vem o assunto ainda é casamento. Você pode estar aqui ao vivo deixando a sua pergunta. Quem deixou aqui hoje, nós tiramos print, anotamos e vamos estar começando já com as perguntas que foram feitas hoje e não foram respondidas, tá bom? Irmãos, eu também quero agradecer a todos que participaram. Nós estamos aqui juntos aprendendo. E como a Suelen já falou, nosso intuito não é você usar a Bíblia para cobrar o outro e julgar o outro e condenar o outro, não. É nós procurarmos, temos uma vida melhor, de bênção, porque Deus criou a família, Deus criou o casamento, Deus abençoou o casamento. Então que nós viemos, porque nós aprendemos melhorar, né? Cada um fazer a sua parte e melhorar com a ajuda de Deus. Eu quero deixar um versículo que encaixa nesse assunto e em qualquer outro assunto da vida. Jesus diz assim, errais muito, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, a falta de conhecimento é o que traz muitas vezes destruição, né? O profeta Oséias até profetizou no capítulo 4, Deus falando através de Oséias, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Então, existe uma ação maligna no mundo para destruir casamentos, consequentemente destrói famílias e vai desestruturando a sociedade. Mas a Bíblia fala que aquilo que Deus estabeleceu, Deus vai trabalhando com a sua palavra. O problema é que muitas pessoas, por dureza de coração, não querem ceder qual é a sua parte no casamento. Mas Deus é aquele Deus que restaura, que renova. Nós devemos crer e praticar, cada um praticando aquilo que a Bíblia ensina. Os textos que nós falamos, ficou na live, aí você procura anotar, vai lendo. No próprio texto vai surgir perguntas, né? 1 Coríntios 7, tem o texto de Romanos que eu não citei só um. Tem o texto de Pedro, de Efésios 5, Deuteronômio 24, então tem vários textos conforme o assunto do casamento, mas que o casamento é uma bênção, por isso que eu estou casado, vai fazer 30 anos esse ano, e tenho muita alegria, e vou até o fim, em nome de Jesus, até que a morte nos separe, tá bom? Que Deus abençoe. Pode falar. Irmã Cida pediu oração pela Jaqueline. E a irmã Kelly pediu oração por ela e pelo irmão Marcelino, né? Amém. Então vamos orar por essas pessoas e orar pela sua vida. Você que é casado, ou solteiro, ou noivo, né? Para que Deus abençoe e para que, como o tema é casamento, para que haja renovo de Deus e que você que é solteiro e tem ouvido histórias ou conhece testemunhos, né, até de familiares seus, cristãos, que o casamento é uma guerra, que o casamento não deu certo, não desanime por isso, porque Deus ele tem bênção no casamento. Eu e muitas centenas e até milhares de pessoas na terra é prova disso, que o casamento, dentro do princípio da palavra, é uma bênção de Deus para a família, para a sociedade, para a igreja e para a glória do Senhor. Amém? Amém. Vamos orar então, apresentando a irmã Cida, a Jaqueline, a irmã Kelly, o irmão Marcelino e a Márcia. A Márcia também. E a cada um de vocês. Amém? Amém. Que Deus abençoe. Vamos orar e confiar no Senhor. Pai querido, nós te agradecemos. Te louvamos pelo privilégio de estarmos aqui compartilhando da tua palavra junto com nossos irmãos, com cada um aqui, minha família presente em casa, minha filha, meu genro, minhas filhas, Senhor, também, a irmã Delza, minha sogra, minha esposa. Nós louvamos ao Senhor por cada irmão, cada irmã que participou deste momento de reflexão, ó Deus, de estudo da palavra. Pai, pedimos que o Senhor venha estar iluminando o entendimento de cada um, o coração, nos ajudando, Senhor, a praticar o que a tua palavra nos ensina no casamento. Nós oramos para que haja renovo e restauração em cada família, em cada lar, em cada pessoa, em cada casal, meu Deus. Que todo plano maligno contra o casamento, o Senhor venha jogar por terra, meu Deus.
e venha capacitar a cada um, venha dar sabedoria, ó Deus, venha dar disposição, amor, ó Pai querido, graça, para que os nossos irmãos, para que as famílias vivam, Senhor, a promessa do Senhor para o casamento, as bênçãos do casamento, em nome de Jesus. Aquele que é casado há pouco tempo, aquele que já tem longa data, que haja restauração e renovo no amor, na comunhão, nós oramos em nome de Jesus, para que a tua palavra, o teu Espírito esteja agindo e movendo em cada vida, em nome do Senhor. Apresentamos a Jaqueline, a filha da irmã Cida, também o seu esposo, sua filhinha, para que o teu Espírito venha mover e abençoar esta família. Abençoe a irmã Cida de Fátima, também toda a sua família. Nós oramos pela irmã Kelly, irmão Marcelino, que o Senhor venha abençoar, ó Deus, renovando, restaurando, ó Deus, e dando vitória em tudo. E cada um, Senhor, cubra a vida de cada um de nós aqui em casa com o sangue de Jesus. E também, Senhor, aqueles que estão conosco nessa live, para que haja a alegria do Senhor, a bênção do Senhor, a vida abundante, Senhor. Em nome de Jesus, nesse tempo tão desafiador, nesse tempo tão difícil, mas a tua palavra continua viva, transformando corações, mudando histórias, Senhor. Nós invocamos a tua bênção, o teu agir, ó Deus, em nome de Jesus, para que o teu nome seja glorificado e cada família, cada casal viva as bênçãos do Senhor. Assim oramos e nós te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode fazer a sua encerramento. Glória a Deus. O Jai falou, orem por mim, nós estamos muito legal. Nós estaremos orando também. Amém. Já depois. Glória a Deus. Abençoa, Senhor Jailton, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, é isso. Que Deus abençoe a vida de todos. Estou vendo aí 17 pessoas. Peço a você que está aí, compartilhe essa live. Não é com o intuito de fama, nem de crescer Facebook da igreja, não. Nós queremos levar o Evangelho de Cristo. Ser instrumento de Deus em benefício da sua vida. Sim, então compartilha aí. Eu creio que às vezes vai alcançar alguém que vai pular a live todinha, mas vai chegar num ponto em que Deus vai falar com ela. Então compartilha aí para que outras pessoas sejam transformadas, alcançadas através da palavra do Senhor Jesus, tá bom? Deus abençoe a vida de todos e não se esqueçam, não vos conformeis com este mundo. É tempo da igreja ser diferente, sal da terra e luz do mundo, e através da palavra do Senhor nós vamos conseguir, amém? Deus abençoe a vida de todos em nome de Jesus. Amanhã estaremos no culto 7h30, né? E começa o propósito de 7 dias de oração. Eita! Aproveitar que eu tomei aqui à frente. Amanhã, quarta-feira, dia 1º de junho, nós vamos iniciar um propósito de 7 dias de oração. Vamos estar todos os dias orando. Nem todos os dias vai ter live, né? Mas a maioria vai ter. E você pode aproveitar também para acompanhar conosco. Nosso propósito são as esferas da vida que Deus nos deu. Família, igreja, a nação brasileira, amém? E casamento. Vamos orar por tudo aquilo que Deus estabeleceu, para que Deus venha abençoar, também pela nossa nação brasileira, que está vivendo um tempo, né, eu creio pela fé, de renovo. Está muito conturbado, mas é um momento oportuno para Deus agir. Vamos estar orando, e também os irmãos que vão estar na conferência profética, dia 19, na Gerando Vidas. Nós começamos ontem domingo, o propósito de 21 dias. Então nós temos 21 dias de oração, com escala de jejuns, e no nosso 7 dias vai estar já incluído, mas no nosso 7 dias vamos estar também incluindo os outros propósitos também, que é tudo, na verdade, a conferência e tudo é com o mesmo objetivo, para Deus trazer avivamento em tudo, seja na família, no casamento, na nação, na igreja de Cristo, em todo lugar. Então participe conosco. Você pode escolher um dia da semana para jejuar e orar por esses propósitos, e coloca também o seu propósito, que Deus está nos ouvindo, nos chamando para buscar a Ele. Amém. Amém. Bom, gente, estamos encerrando. Vai dar missa apostólica, né? Vamos dar missa apostólica. Sábado vai ser o primeiro culto das irmãs. Você que é mulher, que queira estar conosco, nós estaremos ali também no nosso ministério, na Glória do Cordeiro, ali no culto de mulheres. Você que precisa de buscar ao Senhor, o tema é Levanta-te. E eu creio que o Senhor vai levantar mulheres novas neste culto, renovadas do poder do Senhor. Você está convidado também a estar conosco. Amém? Vamos dar a bênção apostólica. Amém. Estamos encerrando a live de hoje. Amém. Que o grande amor de Deus Pai, a graça redentora e salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações e comunhão do Espírito Santo de Deus permaneça em nossos corações, em nossas famílias e em toda a Igreja de Cristo sobre a terra, hoje e para todo sempre, em nome do Senhor Jesus.
Amém. Deus abençoe.